Olá, turmas dos segundos anos da Escola Laerte. Eu sou Patrícia, professora de Biologia, e hoje estou aqui para tratar da primeira lei de Mendel e de sua aplicação. Primeiramente, a gente tem que lembrar que essa lei é produto das conclusões de um estudo experimental que foi conduzido por Mendel. Para esse estudo, Mendel utilizou ervilhas e com essas ervilhas ele fez diversos cruzamentos para estudar várias características dessa planta. Esses cruzamentos foram observados por ele ao longo de várias gerações e as conclusões de todo esse trabalho experimental deram origem à primeira e à segunda lei de Mendel. Na aula de hoje nós vamos tratar da primeira lei de Mendel. O que diz essa lei? Cada característica hereditária é devida a um par de fatores. O que nós chamamos de fatores são hoje os genes, só que na época não existia esse termo. Esse par de fatores, esses fatores se segregam, ou seja, se separam durante a formação dos gametas. Os gametas são as células sexuais, os espermatozoides no homem ou machos e os óvulos na mulher ou fêmeas. Vamos entender melhor o conteúdo dessa lei através de um esquema simplificado da meiose. A meiose é o processo de divisão celular que origina os gametas, que origina as células sexuais. Então, aqui nós temos uma célula, tá? E representado um par de cromossomos. Nós sabemos, que a maioria das células humanas tem 23 pares de cromossomos no total. Aqui está representado apenas um par deles. Esses cromossomos que aparecem aos pares nas células são chamados de cromossomos homólogos. Por que eles aparecem aos pares? Esse cromossomo aqui que eu representei em azul é de origem paterna. E esse cromossomo aqui representado em vermelho é de origem materna. Tá? Então, existem 2 cromossomos de cada tipo. São os cromossomos homólogos. Cada cromossomo carrega, em toda a sua extensão, os genes. Quando esses genes ocupam posições correspondentes, ou melhor dizendo, ou de modo mais simples, ficam lado a lado nos cromossomos homólogos, nós chamamos esses genes de genes alelos, tá? Os genes, eles são simbolizados por letras do alfabeto. Então, gene azão, gene azinho, são genes alelos. Na prática, qual a importância dos genes alelos, também chamados de alelos simplesmente? Eles estão envolvidos na determinação da mesma característica do ser vivo, tá? Então, aqui nós temos um par de cromossomos homólogos e azão e azinho são os genes alelos. Muito bem. Na primeira divisão da meiose, a meiose é um processo que apresenta 2 divisões consecutivas, tá? Na primeira divisão, o que acontece? Nós vamos ter a separação dos homólogos em 2 células. Então, aqui, olha, o homólogo que carrega o gene azão vai para uma célula e o homólogo que carrega o gene azinho vai para uma outra célula. Tá? Percebam também que cada cromossomo aparece duplicado. Isso acontece numa fase de preparação para a meiose, como a gente vai estudar adiante, também para a mitose. Tá? Então, antes de acontecer a meiose e também a mitose, ocorre a duplicação do DNA e também dos cromossomos. Tá? Então, cada cromossomo está unido a uma cópia sua, tá?
os cromossomos estão duplicados. Então, na separação, nós temos os cromossomos homólogos, né, separados em células diferentes. Continuando, na segunda divisão da meiose, o que vai acontecer? Cada cromossomo vai se separar da sua cópia, ou seja, nós vamos ter a separação das cromátides irmãs, tá? Então, cada cromossomo se separa da sua cópia, né, em células diferentes. E ao final, nós temos as células sexuais, ou então gametas. Então, olha só tudo que é enunciado aqui na primeira lei de Mendel. Então, os genes, azão, azinho, né? Eles se separam, olha só. Olha o gene azão aqui, olha o gene azinho. Na formação dos gametas, eles se separam em células diferentes durante a meiose, tá? Foi o que a gente viu aqui através desse esquema. Agora, a gente vai aplicar a primeira lei de Mendel através de alguns exercícios. Eu vou começar com o exercício do bimestre passado, em que vocês apresentaram maiores dificuldades, tá? É aquele exercício da tabela para determinar genótipos e fenótipos, estão lembrados? Então, nós vamos fazer esse exercício juntos. Então, vamos lá. Em coelhos, pelo curto é condicionado por um gene dominante, LA1, e pelo longo por seu alelo recessivo, L'. Preencha a tabela abaixo. Para resolver qualquer problema de genética, primeiro passo é retirar do problema as informações mais importantes, tá? Os dados. Então, aqui, olha, eu retirei isso do problema. O pelo curto, né, depende de um gene dominante, que é o elão. E o pelo longo de um gene recessivo, L', certo? Bom, gene dominante a gente sabe que é aquele que, no par de genes, mesmo aparecendo uma só vez, ele já vai se manifestar. A característica que está relacionada a ele já vai se manifestar, tá? Então, quais são os pares de genes, né, para que o coelho tenha pelo curto? Elão ou elão, certo? Então, olha aqui o que eu acabei de falar. Mesmo aparecendo uma só vez no par de genes, olha o elão, ele já vai se expressar, tá? A característica que ele determina, que é pelo curto, já vai aparecer, já vai se manifestar. Gene recessivo é aquele que só tem expressão quando em dose dupla. Então, quando ele aparece 2 vezes no par de genes, tá? Esses pares de genes são o que nós chamamos de genótipos, tá? Genótipos são os pares de genes que estão por trás de uma característica, né? Olha a palavrinha genótipo, gene, tá? São os pares de genes. E fenótipo? Fenótipo é a característica que a gente observa, né? Na verdade, é a expressão do genótipo, aquilo que a gente enxerga, que a gente vê, tá? Então, nessa situação, seria pelo longo e pelo curto, tá? Então, completando essa tabelinha, genótipos, que são os pares de genes, né? Então, elão, elinho, fenótipo, pelo curto, certo? Olha aqui, elão, elinho, pelo curto. Genótipo, elinho, qual vai ser o fenótipo correspondente? Pelo longo. Tudo bem? Então, genótipos são os pares de genes e fenótipo, as características observadas. Vamos para outro exercício
de aplicação da primeira lei. Numa determinada espécie, né, aqui eu abreviei espécie, flores vermelhas foram cruzadas com flores amarelas, obtendo-se como descendentes indivíduos com flores vermelhas. Estes, cruzados entre si, produziram na geração seguinte 400 flores, vermelhas e amarelas. Pergunta-se, qual a característica dominante? Qual a característica recessiva? Bom, então vamos lá. Primeiro passo, a retirada dos dados, né? Então, quais são os dados desse probleminha? GP é a geração parental, né? Então, no primeiro cruzamento, nós temos flores vermelhas foram cruzadas com flores amarelas. E o resultado desse cruzamento, que aí eu chamo de F1, foram flores vermelhas. Então, todas as flores vermelhas. Essas flores vermelhas foram cruzadas entre si, né? E desse cruzamento apareceram flores vermelhas e também flores amarelas. Aqui quer saber qual que é a característica recessiva e qual é a característica dominante. A característica recessiva é aquela que pode ficar encoberta numa geração ou até em mais de uma geração e depois aparecer em gerações subsequentes. Foi o que aconteceu aqui, ó. No cruzamento entre flores vermelhas e flores amarelas, olha, nenhuma flor foi amarela. Todos os indivíduos apresentaram flores vermelhas. Então, olha a característica flor amarela, ela ficou aqui escondidinha nessa geração. Mas ela reapareceu na geração seguinte, tá? Olha aqui, flores vermelhas e amarelas. Então, flor amarela, né, é a característica recessiva. Tudo bem? É a característica recessiva. E flor vermelha é a característica dominante. Muito bem. Nós costumamos utilizar a inicial da característica recessiva como letra para simbolizar os genes, tá? Então, a característica recessiva é aqui, flor amarela, tá? Então, o gene azinho vai determinar a característica recessiva, azinho, e o gene azão para a característica dominante, tá? Então, eu já tenho a resposta para o primeiro item, né? A característica dominante é flor vermelha e a característica recessiva, flor amarela, tá? Já achei aqui os genes, né? Para cada característica. Muito bem, vamos para o item B desse mesmo problema. Qual o número esperado de flores vermelhas e de flores amarelas nesse cruzamento? Bom, nós vimos que flor vermelha depende de um gene dominante, azão. Flor amarela de um gene recessivo, azinho. Mas um gene só não faz verão, né? Nós vimos lá que, segundo a primeira lei de Mendel, é preciso, para a manifestação de uma característica, pelo menos um par de genes, uma dupla de genes. Então, quais são as duplas de genes possíveis nessa situação? Para que a planta tenha a flor vermelha, quais são os pares de genes possíveis? Azão, 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 azinho. Para que ela tenha flor amarela, azinho, azinho, ó, gene recessivo, ele só vai se expressar, né, aparecendo 2 vezes no par.
Muito bem. O cruzamento aqui é entre flores vermelhas. Então, flores vermelhas cruzadas com flores vermelhas. Quais são os genótipos? Bom, flor vermelha pode ser azão-azão ou azão-azinho, né? Genótipos, como vocês já sabem, são os pares de genes. Azão-azão ou azão-azinho. Aqui é a mesma coisa. Azão-azão, azão-azinho. Tá. Mas nós vamos ter que escolher um par apenas. E fica fácil. A gente sabe que desse cruzamento, né, resultam em plantas com flores vermelhas e com flores amarelas. Flor amarela é azinho-azinho, tá? Então, um azinho vem do pai, outro azinho vem da mãe. Não tem como essas plantas terem o genótipo azão-azão, tá? Porque senão não vai, nesse cruzamento não vai resultar indivíduos azinho-azinho, tá? Com flores amarelas. Então, nós temos que aqui os genótipos dos pais é azão-azinho, tá? Então, azão-azinho e azão-azinho. Para aplicar a primeira lei, sempre no cruzamento, né? Depois que a gente define os pares de genes, os genótipos, nós vamos ver quais gametas surgem deles. Então, um indivíduo azão-azinho, ele vai formar gametas com o gene azão e com o gene azinho, tá? Aqui a mesma coisa, gene azão, gene azinho. Tá? Agora nós vamos para o cruzamento propriamente dito. E para esse cruzamento, o indicado é a gente jogar os gametas num quadrinho, tá? Então a gente joga azão-azinho, né? Que são os gametas de um dos genitores, azão-azinho, os gametas do outro genitor, tá? E aí a gente vai fazer o cruzamento como se fosse a distributiva lá da matemática. Azão vezes azão dá azão-azão. Azão vezes azinho, azão-azinho. Azinho vezes azão, azão-azinho, porque o gene dominante vem sempre na frente. E azinho vezes azinho, azinho-azinho. E aí, quer saber qual o número esperado de flores vermelhas e de flores amarelas nesse cruzamento? Bom, azão-azão e azão-azinho terão flor vermelha, tá? E azinho-azinho, flor amarela, tá? Nesse cruzamento, segundo o problema, resultaram 400 indivíduos. Então, quer saber desses 400, quantos terão flor vermelha e quantos terão flor amarela? Eu vou fazer por flor amarela primeiro, tá? Então, ó, flor amarela é 1 de 4 possibilidades. Então, 1/4 de 400 indivíduos terão flor amarela, né? Então, 1 vezes 400 é 400 sobre 4 é o mesmo que 400 dividido por 4 é 100, tá? Então, 100 indivíduos terão flor amarela. Se o total é 400, né? 300 indivíduos terão flor vermelha, certo? Tudo bem? Então, só recapitulando, né? Aqui nós fizemos, levantamos os dados, né? Definimos os genótipos, os pares de genes, né? Para cada genitor, né? Para o pai e para a mãe. Achamos para cada par de genes os gametas e aí no quadrinho nós cruzamos os gametas, tá? Tudo bem? Aplicação da primeira lei de Mendel. Mais um
probleminha para a gente treinar e ficar craque nesse assunto. Que fenótipo? O que eu quero aqui? Fenótipo. Característica que a gente observa, característica visível. Apresentará F1 resultante de um cruzamento entre um macho de pelagem branca e uma fêmea de pelagem negra ou homozigota, se a cor negra é dominante. Então, dados, vamos lá. Cor negra é dominante, certo? Depende de um gene dominante. E aí, a cor branca da pelagem depende de um gene recessivo, né? Nessa situação, qual que é a característica recessiva? Cor branca, né? Então, olha só, eu escolho a inicial da característica recessiva para simbolizar os genes. Então, é a letra B. Bzinho para gene recessivo, Bzão para gene dominante, tá? Bom, para que o indivíduo tenha cor negra, se cor negra é uma característica dominante, quais são os pares de genes possíveis? Os genótipos. Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, certo? Ó, mesmo aparecendo uma vez no par de genes, né? O gene já vai ter expressão, porque ele é um gene dominante. E o gene recessivo, qual é o par de genes possível? Bzinho, Bzinho, tá? Ele tem que aparecer duas vezes no par para ele ter expressão. Tá, qual que é o cruzamento aqui nessa situação? A gente tem um macho branco, né? E uma fêmea negra homozigota. O macho branco, ó, para ter cor branca, qual é o genótipo? Bzinho, Bzinho. Então, olha lá. Bzinho, Bzinho. A fêmea é negra, homozigota. Homozigota, homo, do grego igual, né? Os genes são iguais, então não dá para ser Bzão, Bzinho. Ela tem que ser Bzão, Bzão. Então, a fêmea é Bzão, Bzão, tá? Então, já determinamos os genótipos. Gametas. Um indivíduo Bzinho, Bzinho forma apenas um tipo de gameta, né? É o chamado indivíduo puro. Então, ele vai formar um gameta com Bzinho. E Bzão, Bzão também, apenas um tipo de gameta, com o gene Bzão. E aí, qual que é o resultado desse cruzamento? Aqui nem precisa colocar os gametas no quadrinho para fazer o cruzamento, né? Dá para fazer o cruzamento aqui direto. Bzinho vezes Bzão vai dar Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho é o quê? Pelagem de cor negra. E é isso que está perguntando, tá? Qual é o fenótipo de F1, tá? Então, todos terão aqui, ó, 100% pelagem negra. Bom, pessoal, a gente vai ficar hoje por aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido a aplicação da primeira lei, né? É seguir passo a passo, de forma bem criteriosa, como a gente fez. Qualquer dúvida, é só entrar em contato